33 de 2021 para a antiga Lei 8666, né? Porque, na verdade, hoje é o predomínio do pregão. O pregão tinha uma lei 10.520, que era a lei que regulava o pregão. O pregão serve para tudo, serve para tudo o pregão, né? Então, nessa fase, hoje, naquela fase lá, antes tinha habilitação de todos os interessados, depois era feito um julgamento, né? Mas hoje não, hoje primeiro faz o julgamento, como está no artigo 59, um deles será julgado positivo, ou seja, será aprovado, né? E esse é que vai para a habilitação nos termos do artigo 62 da Lei 14.133 de 2021. Veja que inverteu, né? Antes todos se habilitavam para depois fazer o julgamento. Tinha que analisar todos os documentos. Hoje não, hoje basta um é aprovado, é julgado, e a partir esse é que vai passar pela habilitação lá do artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, né? E essa habilitação do artigo 62, ela tem que ser jurídica, né? Tem que apresentar todos os documentos, certidões, né? Várias certidões aí de que não tem problema nenhum nem no civil, nem no criminal, em lugar nenhum, né? Então nós temos aí essa parte jurídica que deve ser apresentada, a documentação jurídica, na existência da empresa, está registrada lá o contrato social do artigo 997 da Lei 10.406 de 2002, está registrado aí na junta comercial, nos termos do artigo da Lei 8.934 de 94, lá no artigo 32, né? Lei 8.934 de 94, lá no artigo 32 tem o registro desse contrato social ou desse estatuto, se for uma sociedade anônima, como prevê o artigo 1088 da Lei 10.406 de 2002, ou ainda a Lei 6.404 de 76, a Lei das Sociedades Anônimas, né? Então haverá esse registro. Se for uma sociedade simples, vai estar lá no artigo 114 da Lei 6.015 de 73, né? Se for em uma sociedade de advogados, uma sociedade unipessoal, vai estar registrado lá na OAB, nos termos do artigo 15 da Lei 8906 de 94. O importante é que tem que demonstrar esse registro, né? Então a primeira, na verdade, haverá a participação jurídica daquele que vai apresentar a proposta ou vai se habilitar, né? Habilitação jurídica. Depois nós teremos a habilitação técnica, né? Vai demonstrar os cursos que tem determinados setores que tem que ter uma pessoa especializada. Por uma farmácia tem que ter um farmacêutico, né? Então nós teremos aí a habilitação técnica, isso é importante, tem que ser comprovado também. Outros documentos, né? Mais documentos ainda tem lá na habilitação fiscal, né? Com as certidões fiscal, social e trabalhista, inclusive tem lá no artigo 642A da CLT, a Lei 12.244, né? Nós temos aí a certidão negativa de débitos trabalhistas, muito contestada essa certidão, né? Tem a certidão negativa de débitos tributários do artigo 205 da Lei 5.172 de 66, do artigo 206 nós temos a certidão positiva com efeito negativa, né? Está lá no artigo 206 da Lei 5.172 de 66. Interessante isso, porque essas certidões elas têm que ser apresentadas aí no momento depois do julgamento, aquela que for julgada, aquela proposta que for julgada, né? Haverá aí a chamada habilitação lá do artigo 62. E ainda tem uma última que é exatamente a habilitação, tem a fiscal, a jurídica, técnica, a fiscal, e a outra não estou lembrado agora, mas eu vou deixar para os senhores analisarem lá o artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, né? Essa habilitação que é uma série de documentos que serão analisados, mas só daquele que venceu, que foi julgado, né? Só daquele que foi julgado, que o julgamento foi positivo, não é mais de todas como era antigamente na Lei 8666, né? 8666. E aí depois vem a fase aqueles que não foram julgados positivamente, vem a fase que está lá no artigo 165, parágrafo 1º, da Lei 14.133 de 2021, que é a fase do duplo grau de jurisdição, né? Do recurso, né? O recurso, todos temos direito a recurso, mesmo administrativo ou judicialmente, como prevê o decreto 678 de 92, lá no artigo 8º, número 2, a linha H, né? O direito de recorrer de uma decisão que a pessoa não concorde, né? Pessoa física ou jurídica não concorde, ela pode recorrer. Sanados a fase dos recursos, a fase recursal,
vem a fase da homologação, lá no artigo 71, inciso 4º, né? Artigo 71, inciso 4º, traz aí a homologação ou adjudicação, né? Homologação daquela proposta que foi aceita, ou se não, a adjudicação compulsória, ou seja, o dever que tem a administração pública de entregar esse bem, esse serviço, aquilo que foi contratado, né, que está na proposta, para aquele que foi o vencedor do procedimento de licitação, como está previsto lá no artigo 71, inciso 4º. E aí vem uma pergunta muito comum, né? Temos lá no artigo 72 a chamada contratação direta. Contratação direta é uma modalidade, né? Veja bem, nós temos aí, lá no artigo 33, mas antes disso no artigo 28, quando fala das modalidades, né, pregão, concorrência, leilão, tem vários tipos aí, diálogo, né, o diálogo competitivo, né, diálogo competitivo para aquelas atividades altamente especializadas, né. Então nós temos aí o diálogo competitivo lá no inciso 42 do artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, né? E temos aí também essa questão da contratação direta. Contratação direta não é uma modalidade, né? Ao mesmo tempo que porque pode ser uma opção, só que essa opção da contratação direta, ela pode ser nos casos de inexigibilidade, ou se não, de dispensa de licitação, como está no artigo 75, né? E essa dispensa de licitação, ela tem um valor, né? Pode ser dispensada a licitação quando for, por exemplo, um valor previsto lá no decreto 1805 de 2025, 1805 de 2025, para serviço 65.490 e alguma coisa, e para obras, né, 130.934 com 11 centavos, né? Então nós temos aí esses dois valores, 65.492 com 20 centavos, coisa assim. Dê uma olhada lá no decreto 1805 de 2025, para ver exatamente os valores em que pode ser dispensado. Abaixo disso será dispensada a licitação, né? E acima disso vai ter que ter aí a licitação antes de assinar o contrato administrativo. O contrato administrativo pode ser de concessão, né? Está lá no artigo... No artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né? Normalmente de concessão, regulado pela Lei 8.987 de 95, né? Então vejam que esse critério do artigo 75 é exatamente isso, né? É trazer a possibilidade da dispensa de licitação, mas quando o valor for abaixo desse que eu estou citando aí, do decreto 1805 de 2025, 65.400 e pouco para serviços e 130.900 e poucos para as obras públicas, né? Então é assim que funciona a licitação. Depois temos os instrumentos auxiliares, né? Temos aí o credenciamento do artigo 79, né? Tem a pré-qualificação do artigo 80, tem o sistema de registro de preços do artigo, professora, fique à vontade, aquele artigo 82 da Lei 14.133 de 2021, que é da chamada carona, né? A chamada carona, que o pessoal chama, o sistema de registro de preços, é a carona, né? E temos também, logicamente, lá no artigo 87, outra modalidade de instrumento auxiliar, e assim vai. Então, licitação é mais ou menos isso. Aqui temos já uma base, né, para continuar a pesquisa, o ensino, a pesquisa e a extensão, como prevê o artigo 207 lá da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei 9394 de 96, o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino está aí, agora aos senhores cabe a extensão, né, a pesquisa e a extensão. Licitação é isso, então prestem atenção aí no que prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, quando for esfera da administração pública federal, dentro do que prevê o artigo 18 da Constituição Federal em respeito à organização político-administrativa, e também o artigo 27, inciso 20 da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de
Rio Branco. No próximo encontro nós continuaremos aí, vamos aprofundar um pouco mais a questão das sanções administrativas do artigo 155, as infrações, né, do artigo 155, as sanções administrativas do artigo 156 e principalmente dos crimes de licitação, né, previstos lá no artigo 178, que não estão na Lei 14.133 de 2021, estão lá no artigo 337 do Decreto-Lei 2.848 de 40, né, o nosso Código Penal, artigo 337. Depois nós vamos aprofundar no próximo encontro. Um abraço a todos e até a próxima.